Então, pessoal, preparados para o desafio de fazer o LWP funcionar no Tiva Connector de vocês? Bom, então, inicialmente eu vou disponibilizar para vocês esse pacote, né? Então, vocês vão ver que tem aqui a camada de port do FreeRTOS para o CMSIS, que a gente vai usar no nosso port do LWP. Esse driver aqui é só a configuração dos pinos de Ethernet. Eu tenho um cliente SNTP que vem do Contrib, ele descobre o tempo atual do sistema. As configurações do LWP, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de inicialização do sistema e o LWP em si, né, com o port para o Tiva e com o sistema preparado, o OS preparado para aquela camada de adaptação do sistema, certo? Então vamos ao projeto. Então, notem, pessoal, que eu peguei um projeto do zero aqui. Eu já tinha começado ele com o driver de UART, eu usei esse mesmo projeto na aula de UART. E eu joguei aqui para dentro o que? Dentro do FreeRTOS eu coloquei o CMSIS RTOS, que é a camada que adequa o FreeRTOS para aquelas funções padrão, né? Por exemplo, que o kernel start é o vtask start scheduler do FreeRTOS, né? O thread create vai usar o task create, é uma adaptação padrão aí que a ST usa para o sistema operacional. Então, eu coloquei dentro de FreeRTOS. Dentro de drivers, eu coloquei aquele pinout.c.h, que é o que eu vou usar para isso aí. Vem da AtivaWare, tá, pessoal? Eu peguei da AtivaWare. É o que configura os pinos da Ethernet. O cliente SNTP eu joguei aqui, e aqui eu tenho a LWP instalado, né? Então, algumas informações importantes aqui. Vocês vão ver que dentro do Core eu só tenho o IPv4. Tá? Por que eu só tenho o IPv4? Porque ou a LWP funciona com o IPv4 ou com o IPv6. Então, se um dia vocês atualizarem a LWP, ela vem com os dois e vocês têm que só deixar um deles no projeto de vocês. Tá? Então, aquele exemplo de tarefa que eu disse que eu deixei para vocês, eu copiei para dentro do meu main, né? Então vocês vão ver aqui, ó, que é aquela tarefa que instala o LWP para dentro do meu main, porque eu fiz isso para simplificar o meu projeto. Então eu só incluí o adicional que eu preciso para o LWP de includes. Lá eu tenho todos os includes naquele exemplo, tá? Então por que eu não incluí o resto? Porque o resto já estava incluso aqui no meu main, tá? A parte do AtivaWare, do FreeRTOS, né? Então já estava, e a parte do driver aqui, né? Já estava tudo incluso. Então eu só incluí a complementação aqui, que é o include do LWP, o pinout para mexer nos pinos, e do servidor HTTP e do cliente para descobrir o tempo do sistema, né? Certo? Eu também deixei disponível aqui uma configuração base do LWP, tem muita coisa, pessoal. Então aqui eu estou dizendo que eu estou usando o FreeRTOS como sistema operacional. Estou definindo o tamanho dos buffers do TCP/IP. Eu estou dizendo que eu não estou usando as funções alternativas de TCP/TLS, porque eu não tenho criptografia nesse exemplo, né? Aqui são algumas configurações para esse demo de servidor HTTP que eu estou usando. Alinhamento de memória no processador 32 bits é 4. Né? Estou definindo o tamanho da memória do LWP, 16K. Né? Aqui é o tamanho dos buffers que ele utiliza. Né? Então, para entender um pouco mais isso aqui, vocês vão ter que estudar um pouco mais do LWP. Eu coloquei alguns tamanhos padrão de buffers, né? E tempos de timeout. Tudo isso é muito padrão. Tá? Vocês descobrem. O tamanho do pacote TCP é padrão, 1500-40, né? Tá? Então, o DHCP está ligado. Né? Então, para eu descobrir o IP automaticamente, né? Está ligado o IMCP, então vai pingar essa máquina, né?
O que é mais interessante aqui? Eu liguei sockets para poder usar sockets, liguei o DNS para poder decodificar nome. O meu servidor de SNTP que vai informar o tempo atual do sistema é esse aqui, a.ntp.br, né? E aqui eu defini o nome da tarefa TCP/IP, o tamanho do stack, né? Então tem muita informação aí para configurar o LWP, e para isso vocês precisam ir para a documentação dele, mas eu já deixei meio que configurado para vocês, né? Agora mais algumas coisas importantes que vocês têm que saber, tá? Então eu deixei vários apps lá, mas vocês vão ver que todos eles estão desabilitados, tá? Então eu não me preocupei muito com eles. Como é que eu faço isso para não compilar esse código? Eu venho aqui, ó, em Resource Configuration, Exclude from Building e marco os dois, tá? Então isso não vai ser compilado, eu só estou compilando o servidor HTTP, tá? Estou usando o port do Tiva, tá? Dentro do core eu estou usando IPv4, que eu já tinha falado. Cuidem que no NetIF, a interface de rede, eu deixei só habilitada a Ethernet, tá? Então essas outras interfaces de rede aqui, eu tenho que também excluir da compilação, senão eu vou ter problema, tá? E o sistema eu estou usando aquele port lá da ST, que eu já deixei disponível para vocês, que é bem melhor que o port da Texas, tá? E o que mais que é importante? Acredito que é isso, né? Não esqueçam de não compilar todas as aplicações, né? E não esqueçam de excluir algumas das interfaces de rede que ele tem habilitada por padrão, senão vocês vão ter problemas para compilar esse código. Agora, o que eu preciso para isso funcionar também? Eu preciso vir em projeto, propriedades, e nos diretórios eu preciso incluir uma série de diretórios, tá? Então, por exemplo, eu incluí aqui o CMSIS-RTOS, aquela camada de abstração. Eu incluí o LWP Port, o LWP System OS. E para facilitar um pouco a vida de vocês, dentro daquele pacote que eu deixei disponível para vocês, né, eu deixei um JPEG aqui, uma imagem com algumas ideias do que vocês devem incluir para que esse projeto compile. Certo? Então, além disso, ó, vocês vão ver que eu estou usando o meu driver para imprimir, né? No código que eu passei para vocês eu não uso o driver, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como que esse código funciona, né? Então aqui eu inicializei a UART para poder usar, né? Aqui eu inicializei os pinos de Ethernet. Então vocês estão verificando aqui, ó, se B Ethernet, então ele configura esses dois pinos aqui de Ethernet, né? E quando que esse B Ethernet é o primeiro argumento aqui, né? Então notem que o primeiro argumento está verdadeiro aqui. Então ele vai inicializar os pinos de Ethernet. Se eu não me engano são os LEDs de Ethernet, na verdade. Aqui eu vou imprimir Ethernet LWP exemplo, né? Defino um endereço MAC, digo que estou esperando pelo IP, inicializo o LWP. Então, o que é esse clock? É o 120 MHz, né? Aqui é o MAC que eu defini, aqui eu estou dizendo que vou usar DHCP, e aqui eu estou passando a interface de rede, ou a estrutura de interface de rede, que está definida aqui, né? Então, dentro desse LWP init, que está definida nessa camada aqui, na verdade isso aqui é uma camada de abstração também que a Texas criou, tá, para facilitar o uso, né? Então aqui ele vai habilitar o periférico Ethernet, os pinos, vai configurar o endereço MAC que vocês passaram, vai ligar a prioridade, vai configurar a prioridade do TCP/IP e vai chamar a rotina que de fato inicializa o LWP. Então notem que essa rotina aqui, ó, o que ela faz? Ela chama o LWP init, cria a tarefa TCP usando o systhread-new. Tá? Então, para que serve essa tarefa TCP, pessoal? Por exemplo, quem é que vai responder um ping? Quem vai responder um ping é a tarefa TCP, né? Ela faz algumas coisas básicas aqui dentro, tá?
Então vai criar algumas filas aqui para gerenciar, um mutex para gerenciar o sistema. E também eu passo aqui uma função de inicialização, né? Então notem que essa função de inicialização está definida aqui. E o que ela vai fazer? Ela vai criar uma interrupção de Ethernet, que essa interrupção ela não é obrigatória, né? É por isso que eu criei nessa função. Vai adicionar a interface de rede, tá? Vai definir ela como padrão e vai subir a interface de rede e vai criar uns timeouts, né? Para que servem esses timeouts? Esses aí são software timers, né, que vão ficar de tempo em tempo verificando alguma coisa no sistema de vocês. Então, o que é esse primeiro aqui, ó? Esse primeiro, ele está executando esse host time handler, né, e esse host time handler está definido lá no main que eu passei para vocês. Ele vai procurar pelo IP, né? Então, na hora que o IP estiver definido, ele vai imprimir lá o IP é tal, né, e você pode acessar o browser para verificar a página que está sendo servida, certo? E o outro timer, ele faz a verificação se o link ainda está ativo, né? Então ele procura pela atividade do link, né? E se o link está ativo, ele liga o servidor DHCP, se não, ele desliga o DHCP, né? Então, na hora que você perde o link, eu tirei o cabo de rede, ele percebe isso e desliga o DHCP, para quando eu plugar o cabo de rede novamente, ele religa o DHCP para procurar novo IP. Então, é basicamente isso que fazem esses timers que eu estou usando aqui. Então, quando eu dei esse LWP init, que de novo é uma camada de abstração da Texas, que a Texas criou. Isso aqui poderia estar no meu main, né? Toda essa inicialização. A inicialização propriamente dita do LWP está aqui, né? Então aqui eu vou inicializar o LWP. Inicializado o LWP, eu espero pelo link ficar ativo e daí subo o servidor HTTP e o cliente SMTP que descobre o tempo atual do sistema, tá? Então, eu deixei comentada a parte do socket Telnet Server, que é a atividade de vocês, né? Mas notem que essa atividade ela está, se eu não me engano, definida aqui em Telnet. Ó, eu tenho Telnet Server. E aqui no Telnet Server, que eu não me preocupei em deixar pronto para vocês, vocês vão notar ele implementado em sockets. Está aqui, ó. Se ele está implementado em sockets, é muito parecido com o Linux, pessoal. Eu crio um socket, eu configuro a porta que eu quero escutar, né? Eu faço o bind, eu faço o listen, né? E a partir daqui eu estou escutando aquela porta que eu defini, né? Então eu fico esperando aqui no accept uma conexão, né? Se essa conexão ocorre e ela for maior que 0, significa que ela ocorreu com sucesso. Eu crio uma thread para alguém que conectou nesse servidor Telnet, né? Então eu tenho uma thread genérica e como parâmetro eu passo qual que é o socket que conectou, né? Daí eu descarto as informações bases do protocolo Telnet que eu não estou usando, envio aqui pelo Telnet, ó, bem-vindo ao FreeRTOS Telnet Server, e fico esperando digitar alguma coisa, né? No que digita, eu replico na UART lá o que foi digitado por Telnet, tá? O que vocês precisariam para ter um terminal funcionando por Telnet, né? Então vocês teriam que, para essa tarefa cliente aqui, ela teria que usar aqueles códigos do terminal que eu passei para vocês e usar o LWP receive para receber dados e o LWP write ou send para enviar dados, né? Então, com isso a gente consegue fazer um servidor Telnet, né? Então você já tem uma ideia aqui, só que eu não estou compilando, né? Nem me preocupei com isso. Outra coisa que vocês devem se preocupar é nas interrupções aqui, ó. Então notem que existe uma interrupção de Ethernet que está definida lá no port, né? E essa interrupção de Ethernet ela tem que ser atribuída no vetor de interrupções à posição da Ethernet, né? Senão a interrupção não vai funcionar.
E essa interrupção está definida lá naquela camada de abstração que a Texas fez para a gente, que é esse LWP-lib. Né? Então aqui dentro vocês têm esse arquivo LWP-lib, né? E aqui vocês têm aquela função da inicialização que a Texas criou, né? O private init que a Texas criou, né? Entre outras coisas, como, deixa eu achar aqui, basicamente a interrupção da internet, que também está usando o semáforo que a gente criou, né? Então essa camada aqui está meio pronta para ter uma interrupção da internet. Então isso já está pronto para vocês. Certo, pessoal? Então, o que eu tive que fazer? Eu joguei essa pasta LWP aqui dentro. Isso aqui também veio para ter o cliente SNTP que vem lá do contrib do LWP. Dentro dos drivers eu coloquei o pinout. Dentro do FreeRTOS eu coloquei o CMSIS RTOS. Eu não compilei todas as aplicações, porque nem todas vocês estão preparados ainda, né? E dentro do core eu não habilitei, deixa eu fechar aqui, dentro das interfaces de rede, na verdade eu não habilitei algumas das interfaces de rede, né? E com isso o código deve compilar para vocês, né? E se ele compilar, vocês vão conseguir, né, acessar uma página que está sendo servida no IP que ele definiu. Onde é que vai aparecer o IP? Quando eu abrir o terminal, vocês vão ver que ele vai mostrar o IP, né? Notem, pessoal, ó, que eu tenho um servidor de página aqui, né? E para isso eu tenho uma espécie de sistema de arquivo que é do LWP. Isso aqui do LWP, né? É um sistema de arquivo. Mas onde é que está a página em si? Notem que a página está num arquivo fsdata.c que não está para compilar. Por quê? Porque esse arquivo aqui ele é incluído, se eu não me engano, aqui. Tem algum lugar que o fsdata.c é incluído. Vamos procurar Ctrl H, File Search, fsdata.c. Então, notem que no HTTP opções ele está incluído esse arquivo, e como ele está incluindo esse arquivo, ele vai compilar já o arquivo pelo fs.c, então eu tenho que excluir da compilação ele aqui também, né? Mas o que é esse arquivo? É um monte de string, pessoal. Essa é a página que eu estou servindo. Mas e como é que eu consigo gerar essa página? Existe uma ferramenta que vocês pegam uma página .html, desculpem, e essa ferramenta ela converte o HTTP numa série de strings que são os arquivos. Então aqui, ó, eu tenho um arquivo 404 quando dá falha no servidor, quando ele não acha o link, né? Eu tenho a index.html, e se eu tiver figuras, né, as figuras também vão estar aqui, né? Então eu tenho um GIF aqui, ó, o 404 e o index.html, né? Então tem 3 arquivos nessa implementação. Se eu não me engano, é a implementação básica aí do LWP de exemplo, né? Então vai abrir uma página exemplo aí do LWP. Então essa é uma das poucas aplicações que eu estou executando agora no LWP, porque eu não subi ainda o servidor Telnet, né? Então não esqueçam aqui nas aplicações e também excluir da compilação fsdata, né? Aí eu preciso atualizar se surgiu uma nova versão do LWP. O que vocês vão substituir, pessoal? Se não tiver variação para a versão de 2 para 3 ou de 1 para 2, né, o cliente aqui não vai precisar mudar. Os aplicativos não vão precisar mudar. O port não vai precisar mudar. O sistema não precisa mudar. Então o que muda com a atualização? O source, né? Esse código fonte aqui é o que vocês vão substituir se houver uma atualização. Ok? Eu acredito que isso, para vocês conseguirem compilar o básico da LWP, é um grande desafio, né? Mas eu acredito que com os arquivos que eu passei para vocês, né, vocês conseguem
compilar esse exemplo e fazer um teste inicial do LWP. Notem, pessoal, que é cheio de uso de semáforo, é cheio de uso de fila, mas tudo está mascarado pela camada de abstração do sistema operacional do LWP. Né? Então, como é que eu consigo provar isso para vocês? Se eu for no port aqui, desculpa, não no port, no sistema, deixa eu achar aqui, sistema, né? Eu vou pegar um mailbox new aqui, eu vou procurar por isso. Então, notem aqui, ó, que dentro do Source API Messenger, está criando um semáforo. Dentro do TCP/IP, está criando um semáforo. Né? Então, desculpe, uma fila, né? O mailbox é fila. Vamos achar aqui. Pode ser essa aqui, ó. Será que ela está sendo usada? Vou procurar ela aqui, ó. Dentro do API lib, está usando, ó, mailbox fetch, está lendo uma fila. Aqui dentro do TCP/IP está lendo fila. Então, ele está usando o sistema operacional, mas está maquiado dentro do LWP pela camada de abstração do sistema operacional. Então, quando eu quero adicionar sistema FAT, vocês vão ter uma biblioteca e vocês vão ter camada de abstração. Eu quero adicionar uma biblioteca para ler um arquivo JPEG, vocês vão ter a biblioteca e vocês vão ter uma camada de abstração. Né? TCP/IP, mesma coisa. Eu quero adicionar criptografia, vocês vão ter que ter uma camada de abstração. Né? Porque ele precisa de valores randômicos, por exemplo, e quem gera o valor randômico é o processador. Né? Então, tudo que eu adiciono num projeto de sistema embarcado, eles são novos códigos-fonte e todos eles podem precisar de camadas de abstração para hardware ou para sistema operacional. Né? Então, é um novo paradigma para vocês. Não é fácil de iniciar nesse mundo, mas eu passei para vocês uma visão inicial do que eu preciso para isso funcionar. Tá? Eu tenho muita dificuldade, pessoal, eu não consigo. Então, tentem encontrar alguém que já fez pelo menos o port para esse processador para o LWP. Porque o port não depende tanto assim do sistema operacional, né? Talvez nem dependa. Ele basicamente é como que eu inicializo o Ethernet, como que eu leio pacotes ou envio pacotes pela Ethernet. Então, isso aqui é padrão do hardware. Né? O sistema, eu já falei para vocês, ó, vocês têm um sistema portado para o FreightOS, ele serve para todos os sistemas baseados em FreightOS. Né? Esse procedimento de inicialização aqui, ele é padrão também. Né? Então, o que eu preciso para usar o LWP? Eu preciso, no final das contas, chamar essa função aqui. Né? O resto, tudo aqui, é inicialização de hardware. Né? Então, se eu sei inicializar o hardware, tudo bem. Então, eu uso isso aqui. Essas aplicações aqui são genéricas. É código C puro. Por quê? Porque por baixo dos panos elas usam a camada de abstração do sistema operacional, talvez. Né? Mas eu não preciso mudar a aplicação é padrão. Né? Agora eu vou usar sockets. Sockets é padrão. Né? Como é que o socket funciona? Ele vai usar fila, vai usar semáforo, mas vai usar o quê? Vocês têm as funções de socket implementadas dentro do LWP. Então eu venho aqui, vamos tentar achar talvez na API. Está aqui, ó, sockets. Aqui está a implementação de sockets da LWP. É muita coisa, tá, pessoal? Ó, é um horror de coisa implementada aqui dentro, só para ter os sockets funcionando. Mas isso é código C, que se a LWP estiver funcionando, ele funciona. Né? Então notem, ó, mandei para compilar, compilou, mas sempre lembrando, ó, a quantidade de diretórios que eu incluí. Né? Então eu tenho o port do FreightOS, tenho as configurações, eu tenho o TivaWare, eu tenho a LWP, o include da LWP, a camada de port do sistema operacional para a LWP, o include das aplicações do LWP, o port do LWP do hardware, né? O ponto H da aplicação de servidor HTTP, os drivers, é muita coisa que precisa incluir. Então, olhem a quantidade de arquivos que já tem no projeto. Então, um projeto, quando vai aumentando,
né, ele vai tendo uma quantidade de código-fonte maior e demora mais para compilar. Sempre lembrando que esse lwptasks.c que eu deixei para vocês não está compilando, tá? Porque ele é só um exemplo do que vocês precisam para inicializar o LWP, porque eu trouxe para o main esse exemplo, né? Eu trouxe para o main e troquei aquelas wart, printf lá pelo driver, certo? Então, vamos a uma demonstração desse código funcionando agora. Então, pessoal, não esqueçam de instalar a tarefa, né? Então, notem aqui que eu instalei a tarefa LWPtask com 1K de pilha e prioridade 4, depois a gente fala sobre as prioridades, que é a tarefa que vai inicializar aqui a conexão TCP/IP e vai subir os servidores. Ok? Então, deixa eu fechar aqui o meu gerenciador de terminal. Aqui eu uso esse PuTTY, PuTTY, não sei como é que se pronuncia isso. No Linux, o TTYACM0 é a porta serial que eu abro, né? Então, o código já está gravado. Então, eu estou já em depuração aqui. Já fiz aquele pause e reset, né? Estou preparado aqui na interrupção de reset para dar o play. E vamos ver o que acontece. Então, dei o play. Notem lá, apareceu FreeRTOS Started. Quem faz isso é uma tarefa. Tem aquela tarefa teste do exemplo anterior lá que está printando teste. Mas notem aqui, ó, Ethernet LWP exemplo, né? Esperando pelo IP e esperando pelo link, né? Então, esperando pelo IP, depois subiu o link, né? E aqui ele pegou esse IP, ó, 192.168.100.11. Tá? Então, abra o browser, né? Vou dar o Enter de novo. Ó. Essa é a página que está lá dentro. Né? Então, tem aqui esse GIF, né? Tem esse texto aqui, que é a página HTML que está lá dentro, que é o exemplo base de servidor HTTP para o LWP. Mas eu poderia ter qualquer tipo de página aqui. Eu poderia, inclusive, ter página usando JavaScript, PHP, tanto faz. Porque isso, no final das contas, vai ser compilado em um monte de vetores .c, que vão ser os arquivos que o sistema de arquivo virtual do LWP vai abrir. Né? Então, vocês têm já um exemplo funcionando com o servidor HTTP. Ele já deve ter recebido o tempo atual do sistema também. Né? E agora o desafio é botar mais tarefas aqui para dentro. Por exemplo, a tarefa do servidor de Telnet que eu comentei com vocês. Né? Então, era isso. Até mais, pessoal.